CBN Saúde. Começa por aqui mais uma edição do CBN Saúde. Nós vamos falar hoje sobre síndrome plurimetabólica. A síndrome plurimetabólica é considerado o distúrbio metabólico da atualidade. Acredita-se que 1 entre 4 adultos apresente a síndrome. Nos Estados Unidos, onde é grande o número de pessoas obesas, aproximadamente 50 milhões são portadores dessa síndrome. Mas afinal, o que é síndrome plurimetabólica? De que forma surge? Quais os riscos? Como se prevenir? Quem vai responder a essas perguntas e outras durante o nosso CBN Saúde desta segunda-feira é a nutricionista Silvana Pup da Silva, ela que é a entrevistada do CBN Saúde de hoje. E você que acompanha a gente, pode ligar 3220-4045 ao longo do nosso programa, a fim de que você possa apresentar suas dúvidas e ter suas dúvidas respondidas. 3220-4045 ou ainda sua mensagem pelo celular pelo 84140877. Gostaria de entender primeiro o que é essa síndrome plurimetabólica. O nome é meio complicadinho e pelo jeito a gente não conhece muito, talvez até conheça os efeitos, sim, mas não necessariamente o que ela é. Sim, na verdade a síndrome ela é um conjunto de alterações do metabolismo. Nós não diagnosticamos a síndrome como uma doença única. Ela vem da sequência de alterações que o organismo começa a apresentar. Tá, mas quando você fala que o organismo começa a apresentar problemas, enfim, ele está apresentando o que para a gente ter caracterizado uma síndrome plurimetabólica? Então, para esse diagnóstico, nós analisamos inicialmente 5 fatores, 5 alterações. Classificando, né, essas alterações, primeiramente nós observamos a glicemia como ela está. Então, se essa glicemia do paciente, que é a taxa de açúcar do sangue, se ela estiver superior ou igual a 110, nós já temos um primeiro fator. Certo. Segundo fator, circunferência abdominal. Então, para as mulheres, nós temos que ter uma circunferência até 88 centímetros. Para os homens, até 102 centímetros de circunferência de abdômen. Tá, então onde que a gente mede? Para ficar bem claro para quem está ouvindo, porque certamente quando estão ouvindo lá o programa já estão pensando na fita métrica. Pegamos essa fita, né? Medimos em cima, a circunferência medida em cima do umbigo. Okay. A circunferência abdominal, né, não é cintura superior, é em cima do nosso umbigo. 102 centímetros para os homens, 88 para as mulheres. Sim. Aí já temos indicativo que pode ter problema. Seria um segundo fator. Ok. Para o diagnóstico, nós temos que ter 3 fatores. Ok. Então, primeiro, glicemia. Segundo, a circunferência. Isso. Terceiro. Num terceiro fator, nós observamos a taxa de triglicerídeo do organismo, que seria a gordura ruim no organismo. Se essa taxa de triglicerídeos ela estiver igual ou superior a 150, já seria mais um fator. Ok. Então, se tivermos essas 3 caracterizações aí, ou melhor, esses 3 sintomas, já temos o problema. Sim. Só que existem outros indicativos. Sim. Caso o indivíduo não tenha um destes fatores, mas possa ter o quarto, que seria uma alteração do HDL, que é o nosso bom colesterol, uma gordura protetora para o organismo, né, para o nosso coração. Se esse HDL estiver, nós precisamos que ele esteja alto. Então, se esse HDL estiver abaixo, também considerando homens e mulheres. Então, abaixo de 40 para os homens seria um fator de risco. Ou ele abaixo de 50 para as mulheres. Isso é observado através de um exame de sangue. Né? O exame sanguíneo que já observa glicemia e já observa-se a taxa de HDL e a taxa do triglicerídeo. Um quinto fator seria a pressão arterial. Então, se essa pressão arterial ela estiver acima de 13 por 8,5, já seria o quinto fator. O indivíduo ele pode ter todos os fatores ao mesmo tempo, 5, né, alteração glicêmica, alteração do HDL, alteração do triglicerídeos, alteração da pressão e a circunferência abdominal acima. Então, 3 desses fatores já seria a síndrome plurimetabólica. Pode ter os 5, pode ter só 3. Sim. Na verdade, se um dos fatores o indivíduo já apresentar, nós começamos já a ter uma preocupação. Né? Para a nossa saúde, o ideal é que nenhum dos fatores existam. Então, o que acontece hoje em dia? Às vezes a pessoa tem 2 fatores. Ah, não, ainda bem que eu só tenho 2.
já é preocupante, né? Porque a saúde Dois fatores em si... já preocupam. Claro, certamente. a saúde em si, ela exige, né, que nós tenhamos um organismo saudável no todo mesmo. Para quem faz em casa a sua autoavaliação, o que dá para fazer em casa é a identificação da circunferência abdominal. Sim, da circunferência abdominal, tão facilmente, você indo até uma farmácia, a medição da pressão arterial. Né, que Também já seria, é fácil, é verdade. Sim. E indispensável, né, o exame clínico. É preciso, mesmo estando bem, não tendo, na verdade, sintomas, porque é comum que essa alteração plurimetabólica ela não traz sintomas. Então é preciso sempre uma investigação, né? Fazer uma consulta para que se tenha esse diagnóstico. Mas de que forma surge no organismo essa síndrome? A síndrome, normalmente, ela começa pela resistência à insulina, que seria a alteração glicêmica. O indivíduo começa a ter dificuldade nessa função da insulina. Então, como isso acontece? Lá no pâncreas produz-se a insulina. Isso é natural para todos os indivíduos. O que acontece é que, normalmente, quando há essa resistência à insulina, o organismo começa a não colocar mais o açúcar, né, a glicose, dentro da célula. Então, essa glicose ela fica perdida na corrente sanguínea. Aí ela vai fazendo um verdadeiro estrago, que começa por um excesso de açúcar no sangue, que vai passar pelo corpo inteiro, e isso acontece também, esse excesso de substância passando pelo fígado, causando alteração de triglicerídeos e de colesterol. Quando o sangue passa pelo rim, tomado de açúcar, começa a acontecer a alteração da pressão arterial. Já então causa é uma sequência, né, de alterações. Mas essa alteração, que você disse que surge, começa lá no pâncreas, ela se dá sempre por uma questão orgânica, o pâncreas que deixa de funcionar direito, ou, na verdade, alguma coisa que vai lá e altera o funcionamento dele? Antes de tudo isso, existe um fator primordial, que é a obesidade, o sobrepeso, que é o que desencadeia mesmo essas alterações. Então, se a gente for observar hoje, o que é essa síndrome? Por que ela é uma doença moderna? Ela já é investigada praticamente 80 anos atrás, a gente já tem relatos dessa síndrome. Mais ou menos há 40 anos, isso foi determinado que essas alterações chamavam-se síndrome plurimetabólica. Certo. Porém, por que hoje? Porque hoje a obesidade ela é muito maior, tanto no mundo todo, na verdade, né? Então a síndrome ela vem desencadeada pela alteração normalmente de peso. Então as pessoas estão descobrindo mais a existência dessa síndrome em função da obesidade, ou seja, Sim. em função delas estarem acima do peso. Então, por isso, nós estamos falando mais hoje sobre uma doença que já existia, mas que está mais presente entre a população por conta do descuido com o peso. Porque ela está totalmente relacionada aos hábitos de hoje.